serve de referência. Né? A grande pergunta no centro. O tema do professor Cláudio Akimoto é o lugar da psicanálise no campo digital, uma decisão sobre o dizer. O professor Cláudio é psicólogo clínico e doutorando em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele é pesquisador visitante de Birkbeck College of London, área de estudos psicossociais, graduado em Direito e em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Ele é psicanalista, membro do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise e coordenador do Núcleo de Estudos em Psicologia e Campo Digital. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Me escutam aí? Certo? Boa. Obrigado, Karen, pela apresentação. Queria agradecer aí o Ayrton por ter me convidado para participar desse evento. Agradecer a todo mundo da organização, né, pelo trabalho e pela oportunidade de criar esse espaço, né, para discutir temas tão importantes. E também agradecer, né, essa possibilidade de estar numa mesa com o professor Ivan e de um evento também com o professor Luiz Cláudio. Foram grandes referências, assim, no meu percurso de formação. Eu lembro que, ainda no começo do mestrado, o professor Luiz Cláudio foi um dos primeiros a ver meu projeto, a me dar uma orientação sobre como avançar com ele. E o professor Ivan, como já mencionou, né, diversas vezes juntos lá na USP, até no Fórum Lacaniano. Então, são dois grandes mestres, duas grandes referências para mim. E é uma honra e um prazer poder compartilhar esse espaço. Eu espero poder estar à altura. Como já foi antecipado, né, meu título da apresentação é esse: O lugar da psicanálise no campo digital, uma decisão sobre o dizer. Esse trabalho ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que está se encerrando, mas também do trabalho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá na USP, nesse núcleo de estudos sobre o campo digital. Né? É a primeira vez que estou apresentando isso assim para um público mais amplo, mas isso acho que no mês que vem a gente está lançando um livro com esse conteúdo, aprofundando algumas dessas questões, né? Mas estou animado para ver como vai ser o retorno de vocês sobre essas ideias, né? Mas vamos lá. Eu vou partir também como a professora Ivan e o Luiz Cláudio já fizeram, dessa mudança que veio com a pandemia, né? Bem no começo da pandemia, lá em março ainda, né, o historiador Yuval Harari escreveu um texto com o título O Mundo Após o Coronavírus, né? E ele coloca uma ideia, assim, de que nesses momentos de crise, né, como o professor Ivan também falou, a gente começa a pensar, né, mas também são momentos que aceleram processos históricos, né? Certas tendências históricas começam a ir mais rápido, coisas que eram para acontecer em 10, 20 anos acontecem em 5, em 2, né? E a gente se vê confrontado com uma série de decisões que muitas vezes são irreversíveis, né? A gente faz uma medida achando que é só porque é emergência, mas elas acabam ficando, acabam perdurando. E ele destaca dois problemas, né? Um deles é uma decisão sobre autoritarismo, né? Então a gente tem que combater a pandemia, mas como que a gente vai fazer isso? Com mais concentração de poder no Estado, com mais força de cima para baixo, né? Com mais polícia e coerção para obrigar, né, as medidas de segurança? Ou com soluções coletivas, com participação da comunidade, com decisões, responsabilidade conjunta? E uma segunda via de problema que ele coloca é a da segregação. A gente vai enfrentar a pandemia de uma maneira coletiva, os países se ajudando, ou num individualismo, cada país por conta própria, salve-se quem puder, né? Mas ele coloca essa visão otimista, assim, toda crise é uma oportunidade para a gente pensar e mudar algumas coisas. Eu vou propor para vocês que essa mudança que a gente está vivendo coloca, principalmente para nós, né, da psicologia, da psicanálise, uma terceira decisão bem complicada, né? Essa decisão eu vou tirar de um texto do Lacan, que é o texto A Terceira, de 1974. É um texto que ele faz em Roma, né? Na verdade, a terceira visita dele a Roma, né? A primeira, ele faz a apresentação sobre função e campo, né, da fala e da linguagem, texto fundante, né, do trabalho lacaniano. Depois, uma segunda visita a Roma, com Psicanálise e Razão do Fracasso. E nessa terceira visita, né, o texto chama A Terceira por causa disso, Lacan vai retomar alguma dessas questões que fundamentam o campo da psicanálise,
principalmente em relação, né, às mudanças e avanços do discurso científico. E lá ele vai discutir a presença desses novos dispositivos digitais, das novas tecnologias. E ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre esses aparelhos, né, os celulares, os computadores, né, os gadgets, as engenhocas. Ele vai dizer, né, o futuro da psicanálise é algo que depende do que advirá desse real. Se as engenhocas, se os aparelhos ganharão verdadeiramente a dianteira e se chegaremos a ser nós mesmos animados pela engenhoca. Então vejam a força disso. O futuro da psicanálise vai depender dessa decisão, se a gente vai permitir ou não que as máquinas sejam capazes de nos animar. Esse é o problema que eu vou tentar enfrentar aqui hoje. Onde que a gente encontra essa transição hoje, que foi acelerada pela pandemia, né? Não só por a gente ficar mais conectado com os celulares, com o computador, passar o dia inteiro na frente da tela, que é algo que já tem acontecido, né? Mas tecnologicamente a mudança que está em curso é uma passagem do modo como a gente interage com a máquina, né? Nesse período avançou muito a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de voz, né? De você se comunicar com a máquina através do que você diz e ela te responde conversando, né? Então são os assistentes do Google, Alexa, esses outros equipamentos que você compra que são capazes de conversar, né? Hoje em dia se fala em uma economia da voz, né? Cada vez mais a gente vai interagir vocalmente com as máquinas, né? Então, o que é um assistente de voz, né? Uma definição, assim, de um relatório da Unesco que saiu ano passado sobre esse tema, né? São tecnologias que falam através de emissão de voz, mas sem terem uma forma visual. Elas são uma pura voz, né? Elas podem entender as mensagens que elas escutam e são desenvolvidas para responder de acordo, mimetizando uma fala humana natural. Tá isso no relatório, né? Ela tem o objetivo de ser sem fricção, né? Sem quebras, contínua, e requerer o mínimo de esforço para ser utilizado, né? Estão sempre ligados, estão sempre escutando, estão sempre nos bastidores, prontos para serem despertados por um Oi Google, Oi Alexa, né? Estão sempre prontos para acordar e entrar em cena, né? Alguns dados assim desse relatório, né? Eles dizem que esse relatório foi feito antes de começar a pandemia, né? Então todas as previsões elas se aceleraram ainda mais, né? Mas eram previsões do tipo que em 5 anos pessoas passariam mais tempo falando com máquinas do que com os esposos ou esposas ou parceiros, né? O aumento de interações por voz, tipo de você pedir para o computador procurar alguma coisa para você por voz, tem aumentado exponencialmente, ele praticamente dobra a cada ano, né? Em breve vai ser já a maioria, mais por voz do que por digitado, né? Apenas no ano de 2018, mais de 100 milhões de Alexas e outros assistentes de voz vendidos, né, ao redor do mundo. A ideia de que até o ano que vem a gente tenha mais assistentes de voz no mundo do que pessoas, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia tem mais celular do que pessoas no mundo, mas demorou uns 40 anos para isso acontecer. Assistente de voz vai alcançar esse objetivo em menos de 10 anos, né? Então, essas mudanças, elas indicam que o modo como a gente interage com a máquina, a relação com ela, está passando. Está passando de uma interação por texto e digitação e olhar, né, para uma interação puramente por voz. O diretor da Amazon que cuida da Alexa, ele diz: nós temos a visão de um mundo em que a Alexa esteja em todos os lugares. Onde você for, a Alexa vai estar te escutando. Então, isso se acelera ainda mais durante a pandemia, né? Eu sei que essas ideias parecem assim ainda distantes para a gente, mas o que eu estou tentando indicar para vocês é que isso já é uma realidade, né? Tecnologia tem esse perigo, assim, que a gente só começa a prestar atenção no que está acontecendo quando já é tarde demais, né? E isso aqui já está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, que talvez vocês tenham visto aí nos últimos dias, bem atual, passando comercial na TV, né, durante o horário nobre, assim, então acho que teve bastante circulação, que é um banco que criou um assistente de voz, a Bia, e que o comercial é assim: Bia, novas respostas da Bia contra o assédio, que era um robô de inteligência artificial, que os usuários xingavam, assediavam sexualmente, falavam palavras chulas para o robô,
e aí eles configuraram esse robô para responder de uma forma assim mais assertiva. Eu não vou tolerar abuso, você não pode falar assim comigo, né? E colocaram isso na mídia como uma grande campanha de conscientização contra a violência, né? Muitas das violências machistas, né? A inteligência artificial chama Bia, tem uma presença, uma cara, né, um gênero feminino, e muitas desses assédios eram machistas, né? Então, por exemplo, a pessoa dizia para Bia, Bia, você é uma piranha? E ela agora aprendeu a responder assertivamente. Essa linguagem é muito feia, você não deve falar com as pessoas assim, não fale assim comigo, né? Ela começa a ensinar os usuários como eles devem falar da maneira correta, né? Mas eu vou falar para a gente assim se distanciar um pouco do problema e ver o panorama. Então, é uma situação que a gente tem um robô que fala, a gente fala com esse robô, a gente assedia o robô, aí a gente se organiza para criar um sistema para proteger o robô e cria um marketing para aplaudir quem criou um sistema para defender um robô. Você entendeu o nível de doideira, né, da situação? Como que a gente chegou nisso? Um outro item aí do assunto é um contexto do problema da relação com a tecnologia. São diversas tecnologias que estão em jogo para uma situação dessa se montar, né? Então, a Big Data, né, o acúmulo de grandes quantidades de dados, as inteligências artificiais que são capazes de processar esses dados, o acúmulo de dados em nuvens, né, que ficam nas redes, acessíveis online, a internet das coisas, que as coisas passem a ser controladas por esses algoritmos ou por esses sistemas, né? Muitos autores têm falado sobre isso, mas eu vou destacar dois deles que interessam para o nosso assunto, né? Por um lado, né, eu vou destacar a Shoshana Zuboff. Ela é de Harvard, uma psicóloga social, né? Ela tem um livro sobre capitalismo de vigilância, né, a era do capitalismo de vigilância. E o outro autor que eu vou destacar é o Akili Mbembe, né, o filósofo camaronês. Aqui no Brasil a gente conhece muito por causa do trabalho dele com a necropolítica, né? A gente fala muito da necropolítica em curso hoje, né? E eu vou abordar esses dois autores, né? Do lado da Shoshana, né, o capitalismo de vigilância, ela é essa ideia de que a gente vive uma era do capitalismo em que a produção de riqueza envolve a maneira como as máquinas vigiam a gente, né? Então ela vai definir assim: é uma ordem econômica que usa a própria experiência humana como matéria bruta para produzir riqueza, né? É uma lógica parasitária, né, em que as máquinas se aproveitam dos nossos comportamentos, elas exploram as nossas atitudes. Se no século passado as máquinas eram feitas para explorar a natureza, destruir florestas, extrair minério, hoje em dia são tecnologias para explorar a gente, arrancar da gente a riqueza, arrancar os dados que vão ser convertidos em riqueza. E a ideia de que essas riquezas se faz na medida em que os robôs vigiam a gente, transformam o nosso comportamento em dados, esses dados possibilitam prever os nossos futuros comportamentos, e aí as empresas ganham dinheiro em cima disso. Por exemplo, mostrando anúncios que fazem a gente comprar uma coisa, mostrando links que levam a gente para uma certa empresa, para uma certa notícia, né? É uma nova ordem social baseada na ideia de que tudo possa ser conhecido, de que todas as informações do mundo possam ser controladas, colocadas em números e transformadas em processos de controle e gestão, né? Então, nós mesmos somos a matéria bruta, né? Aquela ideia que vocês às vezes ouvem assim, se você está usando um site na internet, ele é de graça, você é o produto. Não, você não é o produto, você é a matéria-prima. Você vai ser dilacerado, depidado, perfurado, sugado para ser transformado em riqueza, para dar dinheiro para o Google, para o Facebook, para o Instagram, para essas redes sociais, né? Então, trata-se de um jogo de previsão do futuro também, né? De que tudo que a gente faz seja protocolizado, antecipado, previsível, né? Como o professor Ivan mencionou, essa ideia do protocolo. Então, isso é o Shoshana, a ideia do capitalismo de vigilância, né? Com o Mbembe, eu vou trazer o conteúdo que está no livro novo dele, já do ano passado, se chama Brutalismo, né? Seria assim, a gente tem a biopolítica, a gente tem a necropolítica, e ele propõe que agora necropolítica não é mais o bastante, a gente teria um novo estágio, né,
que é o brutalismo, né? Ele vai dizer o seguinte: a função da política hoje dos estados e dos poderes contemporâneos é mais do que nunca tornar possível a extração, né? Uma quantidade maior de repressão para perfurar os corpos e as mentes, transformar o ser humano em matéria bruta que possa ser explorada. Então não é mais só gestão da biopolítica, não é só produção de vida ou morte, né? Mas é extrair, sugar de nós matérias, né? E ele vai dizer que isso opera a partir de um movimento que é qual? Dessa confluência, dessa total conexão do homem com a máquina, né? Então a ideia de que nosso cérebro é como se fosse um computador, de que a nossa mente é algo que processa dados, então a gente é igual à máquina, são só impulsos elétricos que processam informações. Então, se tudo é processos elétricos de informação, daria para a gente se conectar totalmente com um robô. Ele vai dizer, né, MBMP, tá no livro isso. O brutalismo baseia-se na profunda convicção de que não há distinção entre o ser humano e a máquina, né, de que a matéria corporal é uma máquina, e o computador é igual ao nervo, é igual ao cérebro, né? Que a máquina e o humano se juntem para virar uma coisa só. Essa é a crença fundamental do brutalismo e é o maior inimigo que a gente tem que enfrentar, né? Então, algumas notícias assim de onde a gente encontra isso hoje, né? Porque eu estava dizendo para vocês que já é algo entre nós, né? Uma coisa muito comum é você, por exemplo, entra numa notícia de internet, no Facebook ou em site de notícia e vê os comentários. As pessoas sempre falam, nunca lê os comentários. Mas é salutar ler porque você percebe uma coisa, né? Tem aquele quebra-pau, um monte de gente brigando nas discussões políticas. Mas na maioria das vezes o que você encontra é que tem gente brigando com robô, né? Principalmente Facebook, assim, tem um perfil falso, um bot, falando aqueles comentários genéricos, né, prontos, e as pessoas vão lá e brigam com esses robôs, debatem com o robô, né? Elas nem param para pensar que talvez esse perfil, né, que está ali é um falso, não é um ser humano. E elas fazem textão, escrevem mensagem, e estão brigando com um robô, né? O que começa a acontecer com a política quando ela é invadida por atores sociais, seres falantes, entre aspas, que são robóticos e não humanos? Se hoje a gente vive uma crise da democracia, é em parte porque essa democracia é representativa. E a representação entra em colapso a partir do momento que cai a premissa básica, né? A premissa básica é de que cada um tem um voto, cada um tem uma voz, né? A partir do momento que você tem robôs, milhares deles, habitando o espaço político e se manifestando, isso gera um problema, né? Então, a ideia que eu estou colocando para vocês é de que, por exemplo, os impasses de fake news que a gente vive, que se debate muito hoje, eles não são tanto um problema de notícias falsas ou erradas, né, que leva essas discussões infinitas de quem decide o que é verdadeiro ou falso. Não é esse o problema, né? A máquina de fake news ela só se mantém porque tem robôs e programas de computador circulando essas postagens, constantemente fazendo elas andarem, caminhando, postando nas redes sociais, reproduzindo, né? Não é tanto um problema de conteúdo, é um problema de como, como se fala hoje, né? E quem fala, né? A partir do momento que a gente tem computadores e programas que falam nas redes sociais. Quais os efeitos de um momento em que a gente começa a discutir com robô sem nem parar para pensar se ali tem um ser humano ou não, né? Esse é o problema assim que eu estou tentando colocar. Se vocês assistiram talvez um documentário recente do Netflix, aquele Dilema das Redes, né, fez bastante sucesso, do Tristan Harris, que discute um pouco esse processo, né? Vocês vão lembrar que uma coisa que ele fala lá é que a máquina, ela nunca chegaria assim a ser melhor do que a gente nos nossos pontos fortes, né? Mas ela seria melhor do que a gente nos pontos fracos, né? Que a máquina exploraria as nossas vulnerabilidades. Essa ideia ela precisa de uma correção, porque qual que é o problema, assim? Não é tão fácil a gente saber o que que é um ponto fraco e o que que é um ponto forte do ser humano. O que que faz a gente humano? O que que fortalece a gente e o que que é uma vulnerabilidade? E o que acontece hoje é que essas máquinas, esses programas, esses aplicativos, eles exploram um ponto muito específico, né? Que é a nossa vontade de se conectar com o outro, a nossa capacidade para fala, a nossa capacidade de estabelecer vínculos, a nossa capacidade de interesse de buscar relações.
É isso que a máquina vai explorar. Elas vão ser máquinas que buscam se relacionar com a gente. O problema é que isso não necessariamente é um ponto fraco nosso, pelo contrário, né? Justamente o ponto forte humano é a capacidade de se relacionar. O problema é que agora tem outros tipos de seres que capturam a gente na ilusão de uma relação, né? São computadores que são como se fossem humanos, como se conversassem com a gente. Tem uma psicanalista nos Estados Unidos, ela é professora do MIT, então ela estuda esse tema da tecnologia, que é a Sherry Turkle, e ela nomeia esses programas de computador como artefatos relacionais, né? Diante de uma situação em que os seres humanos estão cada vez mais vulneráveis, cada vez mais carentes, ganham mais espaço robôs que oferecem para ter contato, né? Que se oferecem como interlocutores, que se oferecem como amigos, que se oferecem para conversações, né? Então, isso é o que eu estou tentando colocar para vocês, que é o campo de debate político e ético hoje, né? O que a gente faz quando o campo da linguagem passa a ser habitado por outras entidades falantes? Esse é o desafio. Mas como que então se montou isso? Eu vou apresentar para vocês uma tese, né, de que não se trata exatamente de que a máquina supera a gente na fala. Isso seria impossível. A máquina não pensa e a máquina não tem como falar como a gente, né? O que acontece é um processo de dois movimentos que se aproximam, né? Por um lado, a gente tem máquinas que cada vez mais parecem humanas, né? Voz humanas, conseguem falar, conseguem interagir. E por outro, a gente tem uma degradação da condição humana. A gente se torna cada vez mais maquínico, cada vez mais robotizado, cada vez mais protocolizado, talvez, né, como o Ivan estava dizendo. A gente se torna cada vez mais previsível, a gente cada vez mais quer segurança, certeza, controle, garantia, métodos fechados, né? A gente se torna mais máquina e a máquina se torna mais humana. Isso vai aproximando, criando essa zona de indiferenciação e de confusão, né? Mas como a gente chegou nisso, né? Eu falei para vocês da Bia, né, esse robozinho aí do banco que se posicionou contra o assédio, mas como numa análise a gente, né, sempre quer recuperar histórico familiar, vamos voltar para os ancestrais da Bia, né? De onde vem uma Bia? E a Bia vem da Elisa, né? A Elisa é um outro programa de computador, na época, na verdade, era um chatbot, né? Ele interage só por texto, não por voz, ainda não tinha tecnologia de voz. Mas é um primeiro programa de computador criado na década de 60 pelo Joseph Weizenbaum, também lá no MIT, né, Massachusetts Instituto de Tecnologia. E ele era um programinha de computador muito simples, né? Ele conseguia ler as perguntas que você digitava para ele e conseguia responder, né? Ele conseguia manter uma conversa minimamente ali que fazia sentido. E o que é muito interessante desse robô, né? Que foi, aliás, um dos motivos que ele fez tanto sucesso, né? Que ele foi programado para agir como um terapeuta. Era um robô psicólogo, né? As conversas que ele mantinha com os usuários eram de como se fosse um paciente numa entrevista inicial, né? Então, o Eisenbaum vai dizer no livro dele, né, sobre esse projeto: eu compus um programa de computador com o qual alguém poderia conversar, entre aspas, né? O interlocutor humano digitava sua conversa num teclado, o computador analisava a mensagem e digitava uma mensagem de volta que aparecia na tela, né? Você interagia com esse computador conversando. Mas o principal aí é que ele simulava, ele buscava simular uma sessão de terapia, uma primeira sessão de terapia. Por que isso, né? Uma máquina, um robô, até hoje, ele não consegue falar como a gente. Talvez nunca vá conseguir. Nunca vai ter um robô inteligente de fato, como nós. Mas o que o Eisenbaum percebeu? Não precisa o robô ser inteligente como nós. Basta que ele pareça. Se ele for bom o bastante para a gente achar que ele é humano, para a gente achar que ele fala, já foi, né? O problema do robô não é no campo cognitivo, é no campo do reconhecimento. Se a gente reconhece ele como falante, ele já pegou a gente, já capturou, né? E aí qual que é o truque que ele faz para o robô ser verossímil? É fazer um robô que só funciona numa certa situação específica. No caso, na psicoterapia. Pensem que é o exemplo assim de
calma aí, pensa que é o exemplo de um aluno que está aprendendo uma língua nova, quando está começando a aprender francês, italiano, uma língua nova, e você tem aqueles exercícios que é assim, fazer reserva no hotel, pedir comida no restaurante, né? Você cria uma situação bem específica que é fácil de você manejar com a língua, né? Você não tem fluência na língua, mas você consegue fazer naquela situação, né? A Elisa era isso. Ela sabia fazer com a língua nessa situação específica que era de uma terapia. Então, o que começou a acontecer, né? O que o Weizenbaum fez esse programinha e começou a chamar pessoas para testarem, né? Eu venho aqui conversar com o robô, vamos ver o que acontece, né? E o que aconteceu é que depois de um tempo, o Weizenbaum ficou muito triste com as reações, né? A Elisa foi um grande sucesso, foi um dos maiores sucessos da história, né, do MIT, do campo da tecnologia. Até hoje é um dos trabalhos mais citados da história da computação. Mas o Weizenbaum ficou triste com o que aconteceu. Por quê? Né? A Elisa, ela era feita para ser ela foi moldada como um psicólogo rogeriano, né? Então ela usa uma técnica de espelhamento. Então você fala para ela assim: eu estou triste. Ela vai pegar esse código, eu estou triste, e vai devolver como pergunta: por que você está triste? Ah, estou triste porque eu terminei o namoro. Ela vai responder: é mesmo? Você terminou o namoro? Ela vai devolvendo as perguntas e fazendo o sujeito continuar falando, né? Esse é o funcionamento dela. Uma coisa bem, bem simples, né? Bem banal, pareceria, né? Então, um exemplo de conversa que está no livro do Eisenbaum, vou fazer para vocês. Eu vou fazendo com a mão quando é a pessoa falando e quando é o robô, né? Então, a pessoa fala para Elisa: homens são todos iguais. De que modo elas são iguais? Eles estão sempre me perturbando. Você pode me dar um exemplo de como eles estão te perturbando? Ah, meu namorado me obrigou a vir aqui falar com você. Seu namorado te obrigou a vir? Ele diz que eu estou muito deprimida o tempo todo. E aí o robô diz: ah, sinto muito em saber que você está deprimida. E ela diz: é verdade, eu estou triste. Né? Então, numa rápida troca de mensagens, a moça começa a contar da vida dela, que ela está triste, que ela está passando por dificuldades, né? Só que essa conversa vai continuando, né? Ela traz essa queixa e o robô vai desenrolando com ela. Então o robô fala: você acha que vir aqui vai te ajudar a não ser infeliz? E ela diz: ah, eu preciso de ajuda com isso, é verdade. O que seria para você receber uma ajuda? Ah, talvez eu conseguisse lidar melhor com a minha mãe. Me diga mais sobre sua mãe. Minha mãe cuida de mim. Quem mais cuida de você na sua família? Meu pai. Ah, é? Seu pai? Aí a menina diz: você, Elisa, é como meu pai, em certo sentido. E a máquina responde para ela: como assim eu sou igual ao seu pai? Você não é muito agressiva, mas acho que você disfarça. O que te faz achar que eu não sou agressiva? Por que você não discute comigo? Por que você acha que eu não discuto com você? Porque você tem medo. A robô fala: mas o que faz você achar que eu tenho medo? E ela diz: na verdade, o robô diz: você tem prazer em achar que eu tenho medo de você? E ela diz: meu pai tem medo de todo mundo. O que mais você pensa quando você pensa no seu pai? Em valentões, em pessoas brutas. E a robô encerra: isso tem algo a ver com o fato de que seu namorado te trouxe até aqui hoje à força? Né? Então, em uma breve troca de mensagens, né, se estabelece uma relação de complementaridade especular, ela começa a projetar coisas no robô, o robô pergunta do histórico familiar, ela conta desse histórico familiar, ela fala do namorado, isso já liga com a história do pai, né? Meia dúzia de conversas com um robozinho completamente simplório, né? Fiquei pensando com o exemplo do professor Ivan, né, o analista que nunca ligou a câmera. Como é que você saberia se do outro lado da câmera não é um robô? Hoje, que já existem robôs qualificados para manter uma conversa, né? Então vocês veem que isso vai muito rápido, né? E todo mundo começou a se impressionar com aquilo, né? Mas o Eisenbaum ficava muito chocado com a criação dele, por quê? Primeiro porque era um programa burro, né? Aquele robô não entende nada do que estava falando, não era um programa que sabia falar, ele só sabia repetir algumas coisas muito robóticas de um certo assunto, né? Mas isso não impediu que as pessoas começassem a fantasiar com aquilo, né? Elas achavam que aquilo ali, nossa, agora a gente tem uma máquina que fala, temos um computador inteligente. Não era nada disso, né? Era uma projeção.
Uma segunda reação que interessa para a gente, né? Começaram a surgir psiquiatras e psicólogos que queriam colocar aquilo como solução de saúde mental. Vamos pôr a Elisa nos hospitais, vamos pôr a Elisa nos consultórios, vamos pôr a Elisa para atender massivamente as pessoas, né? Então, um artigo da época sobre o tema. Se esse método for beneficial, ele pode ser uma importante ferramenta terapêutica, amplamente disponível nos hospitais de saúde mental e centros psiquiátricos. Centenas e milhares de pacientes poderiam ser atendidas a cada hora por um computador desenvolvido para isso. Né? Olha o tipo de fantasia, né? O próprio Carl Sagan, né, um astrônomo famoso, pensador, ele relata a possibilidade de que poderia haver uma rede de terminais, como pequenas cabines telefônicas, e com você pagando assim alguns dólares ou com fichas por minutos de terapia com robô. Entendem o nível de deprimente da coisa? Mas as pessoas estavam fascinadas com essa hipótese, né? E o pior que acontecia é que as pessoas começavam, né, o Weisbach foi percebendo, elas realmente começaram a querer fazer terapia com robô. Elas iam lá na sala dele, eu posso marcar um horário para falar com ela amanhã? Tem alguma sala assim que eu posso ficar sozinha com ela para poder dizer o que eu estou pensando, né? Começaram a querer ter conversas privativas para realmente fazerem uma terapia com o robô, né? Então veja o problema disso, né? Que a gente precisa conseguir investigar. Como que um robô tão precário, tão simplório, fazia as pessoas entrarem nessa ilusão, né? O Eisenbahn vai dizer, fiquei espantado em perceber quão rápido e quão profundamente as pessoas se abriam com a Elisa, né? Se envolviam emocionalmente, né? Conseguiam realmente contar as coisas e compartilhar e chorar na conversa com o robô, né? Vocês vejam que tem uma lógica, né, de que, assim, muitas dessas pessoas eram do próprio MIT, né? Então, eram pesquisadores, sabem de computação, sabem de programas, entendem que aquilo ali não pensa. Mas mesmo entendendo, não fazia diferença, né? Elas sabiam muito bem que era um robô, mas interagiam como se fosse um humano, né? Mantinham vivas essa ilusão, né? Então, né, a Sherry Turkle, essa pesquisadora que eu mencionei, ela vai dizer, Elisa era um programa burro, né? Ela podia entender códigos de palavras, mas ela não tinha como entender a significação, o sentido do que está sendo dito. Mas a sua burrice não era um impeditivo para que ela pudesse operar para os pacientes como uma terapeuta, como uma ouvinte, como uma confidente, né? Então, vocês vejam, né, o primeiro lado do problema que eu estava falando para vocês. Uma máquina que era cada vez mais capaz de parecer humana, né, de fazer a gente acreditar de que ela é viva, de que ela tem vida, né? Mas isso não vai sem o segundo lado, né, que eu falei para vocês, que a gente se torne mais máquina, né? Por que isso? A Elisa, o programa, ele criava essa ilusão na pessoa de que estava entendendo, de que conseguia responder, né? Mas vejam que, na verdade, quando a Sherry Turkle faz essa pesquisa com esse robô, né, e ela pega os scripts das conversas e vai analisar mais detalhadamente o que acontece, né? E o que ela descobre, né? Que é o que ela vai chamar de efeito Elisa. Ela descobre que, na verdade, não é tanto assim que as pessoas eram unilateralmente enganadas pela máquina, né? Mas sim que elas ativamente sustentavam aquela ilusão, né? Elas realmente se esforçavam para constituir, né, essa relação de ilusão com esse robô, né? O professor Luiz Cláudio falou daquele delírio negativo, né? Alguma coisa desse tipo, né? Vamos esquecer um pouquinho a realidade, vamos fingir que esse robô está vivo e fingindo isso a gente estabelece essa transferência, né? Então, o que a Sherry Turkle começa a perceber analisando as conversas, né? Como era um robozinho muito burro, era muito fácil de você quebrar ele, né? Se você falasse qualquer coisa assim mais confusa ou mais sofisticada, ele não ia entender, né? Se eu pego e recito um poema para o robô, ou eu faço um trocadilho, tipo, três tigres tristes, três pratos de trigo, ele não vai saber responder isso, porque não tem nada a ver com o que ele foi programado para responder, né? Seria muito fácil dizer alguma coisa que quebra o robô, que causa um tilt, né, um bug no sistema lógico dele que era muito simplório, né? Então, um exemplo de uma conversa que causaria um pane, né, tá no livro também, do Eisenbahn. A pessoa diz, você não é uma pessoa, Elisa.
Por que você disse que eu não sou uma pessoa? Porque você não é. Você está dizendo isso porque eu não sou? Não. Mas por que você está sendo tão negativo? Tipo, não faz sentido essa conversa, né? O robô, ele vê que tem muita palavra não, e aí ele acha que a pessoa está sendo negativa, mas totalmente despropositado, né? É muito fácil quebrar a ilusão do robô, né? Só que o que que a Sherry Turkle percebe? Que a maioria das pessoas não quebrava a ilusão. Ninguém queria quebrar a ilusão. As pessoas ativamente interagiam com a máquina de um jeito a manter viva a ilusão. Então ela vai dizer, muitas pessoas faziam isso. Elas se sentiam muito decepcionadas ou muito tristes quando a Elisa se atrapalhava ou falava alguma coisa que quebrasse a ilusão. Eu frequentemente via pessoas tentando proteger suas relações com a Elisa, evitando situações imprevisíveis. Elas não faziam perguntas para confundir o programa ou para fazê-lo errar. Elas realmente se esforçavam para fazer perguntas muito simples, que pudessem ser respondidas, que pudessem gerar na Elisa uma resposta que parecesse viva, né? Então, peguem essa ideia, o sujeito ele vai se degradando, ele vai se fazendo mais banal, ele vai falando de uma maneira mais tosca, mais simples, para manter viva essa ilusão de correspondência especular com o que está na máquina, com o que está no robô, né? Simplificam ideias, falam de maneira previsível, estereotipada, empobrecida, né? Então, esse efeito Elisa, como a Sherry Turkle estava falando, é o que eu estou dizendo para vocês que é uma robotização do humano, né? A gente se imbeciliza, a gente se torna mais tosco, a gente se torna mais robótico para manter esse tipo de situação de achar que no computador a gente encontra uma companhia, né? Qual que é o problema disso, né? Isso não é acidental, isso é produzido, né? As máquinas hoje, elas são feitas para tornar a gente mais imbecil. Quanto mais a gente interaja de uma maneira simplória, de uma maneira robótica, de uma maneira simples, com pouco léxico, com pouca sofisticação, com pouca metáfora, com frases curtas, quanto mais a gente se adequa a isso, né, interagir por like, interagir por emoji, usar hashtag, usar essas expressões repetitivas que todo mundo usa no online, não quer guerra com ninguém, esse monte de bordão. Quanto mais a gente opera desse jeito robótico, mais fácil é para o robô entender o que a gente está falando e explorar a gente para extrair riqueza, né? Quanto mais robótico, quanto mais estúpido, quanto mais burro o ser humano fica, mais rico o dono do Facebook, da Amazon, do Instagram e das redes sociais vai ficar. Porque os robôs vão ter mais facilidade de extrair riqueza da gente, né? É um problema político, um problema econômico. Se vocês entendem isso que eu estou dizendo, né, o que eu estou colocando como problema para vocês? Que o alvo principal da corrida tecnológica hoje é que a gente não pare para pensar com quem a gente está falando. Que a gente simplesmente interaja com a máquina como se ela fosse viva. Que não haja mais nenhum momento de questionamento ou distinção entre o que é um humano e o que é um robô. Essa é a corrida tecnológica hoje, né? É isso que é a ideia da Alexa, que a gente começa a interagir com a Alexa como se ela fosse um ser vivo. O nome disso, né, a nomeação que tem sido dada, são tecnologias de animação, né? São investimentos científicos para desenvolver tecnologias que façam os objetos parecerem animados, que façam os objetos parecerem vivos para nós, que ofereçam uma ilusão de contato, uma ilusão de empatia, né? Que possam agir com a gente como se fossem seres humanos, né? Como se fossem capazes de conversar. Só que quanto mais a gente topa isso, mais a gente vai aceitando essa degradação. Como se interagir pelo Instagram fosse a mesma coisa que ter uma conversa presencial. Como se fazer uma análise online fosse a mesma coisa que uma análise presencial. Como se receber like no Insta fosse a mesma coisa que ter um reconhecimento social. A gente entra nessa relação degradada, debilitada. E a Sherry Turkle vai perguntar, mas o que que fica para fora? O que que a gente esquece quando a gente começa a falar com máquinas? A gente esquece do que é o específico, o que que é o especial sobre o ser humano.
O que é viver uma relação com a fala e com a linguagem autêntica? A gente, quando interage com as máquinas, a gente tem conversações como ser. E quando nós falamos com elas como ser, nós também somos reduzidos a essa versão degradada. Então, a gente vai ativamente se destruindo para se encaixar nesse funil, né, esse funil comunicacional que as tecnologias impõem a nós. Voltando lá no MBMP, né, com a ideia do brutalismo, a gente vai topando entrar nesse jogo de ser a matéria bruta para ser explorada pela máquina, né? Cada vez mais dispostos a nos deixar minerar por um robô que vem para sugar a gente, né? Isso é o que eu estou chamando, assim, né, para vocês, de um business da estupidez. Dá dinheiro que as pessoas sejam estúpidas. A gente não está vivendo o retorno do fascismo, do extremismo à toa. Isso dá dinheiro. Quanto mais extremista, boçal tiver numa rede social, mais dinheiro isso dá. Esse negócio dá grana. Mais rico essas empresas ficam, né? Vocês devem ter visto notícias sobre isso. O acúmulo de riqueza dessas grandes empresas durante a pandemia é brutal. Nunca antes na história da humanidade teve tanto acúmulo de riqueza numa velocidade tão rápida, né? Vou conduzir aqui para o fim, que acho que está acabando meu tempo, né? Então, algumas consequências disso, para encerrar, né? Quais são os efeitos disso, se vocês entendem esse contexto mais amplo, né? Primeiro efeito na clínica, né? Vocês devem estar tendo essa experiência, né, o professor Luiz Cláudio chegou a mencionar desses casos, né? Pacientes que chegam assim com uma dificuldade para associar livremente, que não conseguem estabelecer uma narrativa de sofrimento, que não conseguem exatamente estabelecer uma transferência nos moldes que a gente, né, estaria mais acostumado, né? Essa degradação da competência do sujeito para falar, né, para botar em palavras o que ele está vivendo. Isso entra nesse processo que eu estou contando para vocês de robotização do humano, né? Nos relacionamentos amorosos, vocês talvez tenham notado na clínica também um aumento de casos do medo do abandono, o sujeito se sujeita às mais degradantes relações amorosas só para manter ali a pessoa, eu não quero que ele vá embora, eu me submeto a tudo isso, mas é para manter ele aqui, né? Eu me degrado para manter viva essa ilusão de que o outro estará lá comigo, manter essa correspondência, né? Outra consequência, nível político, né? Essa coisa da estupidez, o retorno do discurso extremista, né? O que se discute pouco disso, né? Essa conexão econômica, de que isso é produzido, isso é engendrado para produzir riqueza, né? Terceiro tipo de consequência, no laço social, né? Essa desumanização das relações humanas, né? Quanto mais a gente se adequa para interagir de uma maneira robótica, mais também a gente trata as pessoas como robô, né? A gente começa a tratar o outro como se ele fosse um computador, uma TV, né? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês, mas eu posso aqui desligar a tela e dar uma volta e volto depois, né? Quem está assistindo pode desligar e sair, voltar. Como se eu aqui falando fosse um robozinho de liga e desliga, né? Ah, não preciso ver agora porque vai estar no YouTube depois. Então, eu ligo a fala do Cláudio quando eu quiser, né? Que a gente deixe para responder mensagens de WhatsApp depois, que a gente use barreiras tecnológicas para manter uma distância, não ter muito contato com o outro, né? As bolhas de internet, o cancelamento, o curtir ou descurtir o outro, né? É uma forma de laço social que a gente só se relaciona com o outro por essa via de que ele seja reduzido a uma interação robótica, a uma interação previsível, né? Conversas cada vez mais mecânicas, mais fragmentadas, né? Essa degradação do vínculo social. E isso é um dos problemas que a Turkle também destaca, né? De que a gente, ela vai dizer o seguinte: esse desejo de nos conectar com a máquina, de falar de uma maneira robótica, ele reflete uma dolorosa verdade. O sentimento de que ninguém está me escutando tem um grande papel na relação com a tecnologia. Quanto mais eu tenho esse sentimento de que ninguém está me escutando, mais eu quero entrar na máquina para achar que tem alguém lá que está me ouvindo. E aí vira esse ciclo vicioso. Silenciamento, o sujeito sente que não está sendo ouvido, abandono, ele sente que não tem ninguém lá, aí ele vai na tecnologia para tentar forjar um laço precário, para fingir que tem alguém ali, isso fracassa, aí ele se sente de novo silenciado, de novo sozinho,
e esse ciclo se repete. Uma quarta consequência disso, né? A presença crescente de robôs e aplicativos de saúde mental. Hoje em dia você já tem realmente robôs físicos que são usados em hospitais, são usados em clínicas. Na pandemia você deve ter visto robôs nos hospitais para atender os pacientes. Você tem, se você entrar na sua loja de aplicativos celular, você vai ver que tem aplicativos de saúde mental que você conversa com robôs terapêuticos, né? Tem a Lisa, tem a Bia, são os filhos da Bia, né? São já os novos robôs que fazem terapia com os seus pacientes, né? Sem você precisar falar com o seu outro ser humano. A uberização da psicologia. Hoje você já tem aplicativos como o Uber, né? Que vendem coisas do tipo, fale com seu terapeuta a qualquer momento, mensagens ilimitadas, pague R$ 50 por mês e fale com um psicólogo disponível a qualquer hora, né? Essa precarização do trabalho do psicólogo, isso já está presente, né? Mas para encerrar, né? Vamos voltar lá para a Bia. Se você entra no site desse banco, onde eles explicam sobre a Bia, lá tem uma parte muito interessante, que são assim, perguntas e respostas, e tem um trecho que é o seguinte, né? 8 comportamentos que você deve eliminar para uma conversa mais saudável. Um protocolo de conversa saudável. Número 1. Evitar qualquer menção ou expressão que tenha referência sexual. Evitar qualquer conversa indesejável sobre sexo. Evitar o uso de qualquer expressão ou termo que possa ter um duplo sentido. Eliminar o duplo sentido, eliminar o sexual, eliminar o engano, eliminar qualquer coisa que possa causar dúvida ou confusão. Esse é o projeto de um robô como a Bia, vendido por um banco, para criar um protocolo de como a gente deve interagir com máquinas, né? Vejam que esse projeto, o que ele é em última instância? Completa mobilização para a destruição da experiência do inconsciente. Que não tenha mais divisão, que não tenha mais contradição, que não tenha outra cena, que não tenha o indeterminado, que o sujeito não se deixe surpreender, ou espantar, ou ser, de alguma maneira, tocado pelo significante. Que não haja mais no ser humano nenhuma relação com essa coisa imaterial, transcendental, do desejo, do insondável, do furo ou do vazio. Quanto mais a gente entra nisso, mais o robô ganha dinheiro em cima da gente. Se vocês acompanham o que eu estou dizendo, né, vou poder encerrar situando, né, o que eu me propus a fazer, que é o lugar do psicanalista nisso, né? Se esse é o processo em curso, vocês entendam a importância de que possa ainda se sustentar uma prática como a psicanálise que aposta na potencialidade da fala, na relação do sujeito com a fala e com seu mal-estar, e que isso possa fazer comparecer essa singularidade que nos faz humanos. Essa potencialidade histórica da linguagem, desejante, que a gente possa fazer constar esse desejo de se endereçar ao outro, de falar e ser escutado, e que essa mensagem retorne invertida para a gente, né? Se fazer escutar pelo outro, né? Esse é o grande desafio hoje ao psicanalista. Como que a gente pode ainda sustentar essa possibilidade de que os sujeitos, como o professor Luiz Cláudio está falando, se arrisquem a aceitar esse convite de falar e ser escutado pelos outros, né? O processo em curso hoje, a Turco vai dizer, é de que as tecnologias tentam curar a gente da fala, que a gente seja curado do mal-estar que a fala causa. E a psicanálise seria a força capaz de fazer barreira a isso, porque justamente é uma cura pela fala, né? Que a fala seja um mecanismo de cura. Então, em um mundo em que cada vez mais os sujeitos se demitem dessa posição de falar com o outro, e principalmente de se interrogar sobre quem escuta, sobre se do outro lado tem um humano ou tem uma máquina, em que a gente vive essa indiferenciação entre os dois, como que a gente pode ainda operar, né, com essa insondável decisão de cada sujeito, pela qual ele decide sobre o dizer, né? Isso que eu estou chamando de uma decisão sobre o dizer. Qual que é essa insondável decisão pela qual o sujeito se dispõe a escutar que naquilo que ele ouve tem um dizer? Que ali naquela produção tem um sujeito, que se possa supor um sujeito que ali fala, e que a gente não entre nessa dinâmica robótica da complementaridade, né? Que a gente possa viver essa experiência da voz
como que faz laço e ressoa com o outro, né? Como que a gente pode sustentar isso ainda hoje? Esse é o grande desafio ao psicanalista. E se a gente pretende que a psicanálise possa sobreviver a esse avanço da ciência, né, como Lacan dizia lá no discurso dele, vai depender da nossa condição de responder ou não a isso, né? Então eu vou deixar, né, acho que para encerrar, se eu conseguir sair daqui hoje fazendo vocês gastarem alguns minutinhos assim para pensar sobre isso, para se colocar essa questão, já vai ter valido para mim, né? A questão é a seguinte, né? O que que ainda hoje em vocês é capaz de fazer vocês acreditarem ou terem assim a convicção de que vocês são humanos? O que que é hoje ser humano, né? Com base em qual ideia de humanidade a gente vai apostar nesse convite ou nessa possibilidade de se endereçar para falar e ser escutado por um outro, né? Posição ética do psicanalista não só de oferecer uma escuta, mas ativamente chamar, invocar o sujeito, fazer esse convite, como o professor Luiz Cláudio falou, para que ele possa participar dessa experiência. Por que hoje alguém aceitaria um convite para falar com outra pessoa? Essa é a pergunta. Essa é a tarefa para o psicanalista hoje. Se a gente não souber responder essa pergunta, não vai ter futuro possível para a psicanálise. Então era isso que eu tinha para hoje. Obrigada, professor Cláudio. Acho que sua fala foi angustiante, por isso mesmo potente. Não sei se é comum a todos, mas trouxe muita reflexão, muitas mesmo. Eu tenho algumas